Olá, hoje vamos mostrar o que é que levamos connosco em viagem. A ideia deste vídeo é mostrar o que é que nós levamos em viagem para nos safar em situações de maior aperto. Se calhar vamos começar pelas colas, por exemplo. Super cola, cola rápida em doses individuais, porque senão usas uma vez e depois acaba por secar. O sugru é tipo uma plasticina que depois de apanhar ar ela fica tipo dura, dá para fazer uma peça. Já uma vez nos chafámos na viagem ao Cabo Norte de Mota com um ramão que ficou sem borracha, acabámos por moldar uma pecinha com isto, é muito fixe, dá para safar montes de situações esquisitas. Dupla face, fita isoladora, isto é uma fita de silicone que vulcaniza tubos de radiador com fuga, basicamente é só dar umas voltas à volta do tubo do radiador e ela com o calor depois vulcaniza, acaba por safar muitas situações. Aqui deste lado, isto é uma cola de juntas normal, se eu preciso tirar um termostato. Isto é mais outra também, gasket, portanto é uma cola de juntas. Isto é para uma fuga num depósito de gasóleo, num depósito de água, num radiador. É uma pasta tipo JB Weld que misturar dois componentes, ela por dentro tem outro componente e quando mistura fica tipo ferro, fica mesmo duro. O nosso querido Coliveda, dá para tudo e mais alguma coisa, tendas para colar um espelho partido, uma coisa qualquer, bala para lubrificar, cola de parafusos, alguma coisa que se esteja a desapertar, massa para limpar as mãos, um bocadinho daquela massa da oficina depois de uma reparação dá sempre jeito. Em termos de avarias elétricas, um ferro de soldar, estanho, nós normalmente temos sempre um conversor 220 nos carros, portanto acabamos por conseguir usar o ferro, fio elétrico, cabo e depois aqui dentro tudo o que faz falta, terminais. Estas mangas, por exemplo, estas mangas dão para juntar dois fios só com um isqueiro, tipo manga termorretrátil, e depois ali dentro tem um estanho de baixa temperatura, portanto meter um fio de um lado, um fio do outro e com o isqueiro elas unem. Estes terminais, os Scotch Lock, são porreiros para poder interceptar um fio para ir buscar um ponto de ligação de corrente em algum aperto. Lâmpadas, fusíveis pequenos, fusíveis grandes, relés, é sempre bom ver o que é que o carro tem, de relés específicos, esse tipo de fusíveis. Estes são os fusíveis específicos da Nissan. Isto é super barato, se forem àquela malta que vende material usado dos vossos carros e pedirem uma mão cheia de relés e fusíveis destes, isto custa tipo 5€ e pode safar uma situação de maior aperto. Estes são os terminais que nós usamos para todas as ligações que vão buscar corrente à bateria, as nossas caixas de acessórios, portanto é sempre bom também ter uma barrinha de junção, um fio que se partiu. Em termos de fogo, um maçarico para fechar a manga termorretrátil ou para aquelas mangas que dão para juntar dois fios, um isqueiro, uma fogueira, uma reparação, tentar derreter um tubo, qualquer coisa. Em termos de pneus, isto é um kit de tacos para fazer uma reparação de um furo, portanto estão aqui os tacos e estão aqui as duas ferramentas, portanto ele traz duas limas, uma lima mais grossa e uma lima mais fina. Mantendo o tema nos pneus, portanto isto são acessórios, dá para encher um colchão de água, dá para encher uma bola, dá para encher esse tipo de coisas. Isto é a pistola para separar o filtro do ar, temos aqui a mangueira com 10 metros daquelas extensivas para poder chegar a qualquer lado do Jeep, a pistola para encher os pneus, o acessório para baixar a pressão dos pneus e aqui dentro tudo o que tem a ver com reparações de pneus. Um saca-válvulas, um limpa-roscas com saca-válvulas, mais tacos, cola vulcanizadora, remendos. Uma coisa que às vezes não andamos e que dá jeito, como estes acessórios tiram os cós das válvulas, às vezes pode haver um acidente e saltar um interior de válvula, ou então até podemos ter um problema nesse. As tampas também perdemos sempre e andar dentro da lama sem tampas é mau, não é? Porque depois para tirar. Portanto, aqui dentro há todo o tipo de coisinhas para safar situações de pneus. Outra coisa que é sempre bom ter, um martelo de partir vidros. Um carro dentro da água não abre as portas, os vidros elétricos, se o carro já estiver inundado há algum tempo, também não vai dar para abrir os vidros. O cinto de segurança num acidente fica trancado. Isto tem o x-ato para cortar o cinto, o martelo para partir o vidro. O pessoal goza, mas isto já salvou muitas vidas.
Aqui em termos de ferramenta, isto é chave de rodas, portanto nós fizemos uma chave de rodas comprada com as peças à parte, especificamente para o que usamos no carro. Portanto isto é uma chave 19 de impacto, com uma alavanca que dá para pôr em vários ângulos, para conseguirmos apertar e desapertar. Um martelo grande, não é? Alguma coisa mais teimosa, um alicate de grifes. Este é bom porque é extensivo, acaba por dar para fazer serviços em coisas de tamanhos diferentes, dá jeito. Em termos de tentar tirar coisas de sítio teimosas, um desmonta das motas, um pezinho de cabra, um roquete extensivo, além do roquete que temos dentro da caixa, com esta particularidade, que dá para trabalhar assim em sítios esquisitos. É sempre bom na ferramenta que pode estragar uma viagem ter redundância. Chave de fenda, chave Phillips, um serrote, cortar um parafuso. Em termos de parafusos, temos um saco com todos os tipos de parafusos, incluindo porcas de roda, porcas de segurança a mais, se perdermos alguma porca em viagem, parafusos classe 10, classe 8, anilhas, porcas, tudo e mais alguma coisa. Sinoblocos de silicone para a barra estabilizadora. Normalmente eles sofrem muito com o calor e com as estradas com buracos, portanto agora ando com um pacotinho de Nolatenes de silicone. X-ato, tesoura, peclise, um alicatezinho de corte para fazer as eletricidades, chaves sextavadas interiores, chaves de bocas e depois aqui temos um truquezito para safar numa situação de aperto nos travões. Se rebentar um bombito nos travões de tambor atrás ou se tivermos um tubo flexível que rebentar, temos aqui uma solução para conseguir tamponar o circuito e conseguirmos seguir viagem. Portanto, se for preciso tamponar uma fêmea, temos esta ponta de tubo dobrada aqui atrás, portanto que ela é 100% estanque, isto usa-se muito para safar situações, e se for para tamponar um macho, isto é uma porca e tem uma esfera que também faz o tamponamento do tubo. Portanto, com estas duas soluções e com uma chave para desapertar estas porcas mesmo de travões, portanto, não fazer com uma chave de boca, acabamos por nos chafar sempre. Tubo de gasóleo, um bocado de tubo para o tubo de vácuo, para o wastegate do turbo, para um controle, um carro que seja eletrónico, usa muito tubo de vácuo. Isto é o tubo do ar comprimido, normalmente usa-se nos bloqueios, pode haver algum problema e ser preciso cortar e prolongar. Se um tubo do bloqueio, por exemplo, tocar no escape e derreter, já não é a primeira vez que acontece, dava para cortar um bocadinho aqui, e isto, como é daqueles de L rápido, liga de um lado, liga do outro, e já dá para prolongar um tubo de bloqueio que ficou cortado. Nos jipes dá bastante jeito ter um banquinho assim para chegar melhor à mecânica, chegar ao intercooler lá em cima no meio do motor, ver o óleo. Os nossos carros estão muito altos, então acaba por ser imprescindível ter um banquinho destes. Temos também braçadeiras, não é? Braçadeiras de vários tamanhos, e depois tenho aqui um tipo de braçadeiras que não sei se conhecem, que é a braçadeira deste tipo, mas a metro. Portanto, isto traz estas peças e traz isto assim a metro e dá para cortar ao tamanho que nós quisermos e fazer uma braçadeira. Portanto, se tivermos um problema numa braçadeira do intercooler, que é uma coisa grande, escusamos de andar com as medidas todas, uma assim ou uma pequenina, com isto conseguimos chafar. Isto foi comprado tipo na Norauto, há em vários sítios, Amazones, Norautos, portanto dá para safar. Fita americana, o ímã, às vezes deixamos cair um parafuso num sítio esquisito, com um ímãzinho destes telescópicos, é fixe. Aquelas portas USBs que nós usamos para carregar os telemóveis, ter uma a mais, de repente no meio da viagem ficas sem poder carregar a câmera ou o telemóvel, assim consegues substituir logo lá na hora. Multímetro, para conseguir testar algum circuito ou alguma coisa. Uns capolos de 12 volts, este é super fixe porque há muita malta que conhece, mas outros que não conhecem. Portanto, metendo isto no negativo, e isto como tem esta agulha na ponta, podemos picar um fio para ver se tem corrente, se não tem corrente. Não piquem arame, piquem fio, que eu agarrei no arame. Pronto, conseguem picar e ver se tem lá os 12 volts ou não tem. Isto para descobrir uma avaria numa lâmpada, numa luz, é sempre fixe, porque às vezes não sabemos se há um mau contacto na lâmpada, se a lâmpada está estragada, se não está. Tipo, metemos isto no negativo, picamos o fio, estão lá 12 volts, ok, ou é o casquilho ou é a lâmpada. Arame, dá para segurar um amortecedor, uma torre, qualquer coisa que se parta assim, uma avaria esquisita, arame de vários tipos, dá sempre jeito. Em termos de luz, um frontal, uma lanterna de mão e depois
temos aqui um kit de chaves de caixa normal, roquete grande e roquete pequeno, chaves longas, chaves curtas, chaves pequenas. Esta bolsa que está aqui eu uso debaixo do banco do condutor, é um kit de acesso rápido. De repente é preciso, esta chave é para trancar os cubos. O Patrol tem uns cubos de trancar que é preciso uma ferramenta, a chave de rodas, portanto em vez de ir buscar a chave de rodas, por baixo do banco está aqui guardado uma tesoura da poda, um serrote de mão, dá sempre jeito para não riscar muito o carro quando há um tronco de uma árvore caída pequeno, assim uma coisa mais à mão. Alicate, chave de bocas, esta ferramenta está duplicada, mas pronto, é mesmo para estar à mão. Luvas, uns toalhetes para poder limpar as mãos numa reparação rápida, as chaves de bocas das medidas que se usam mais, tanto nos carros japoneses 12, 14, 10 e um roquetezinho pequenino. Temos também esta serra assim maior que já nos chafou nos Balcãs, tivemos que cortar umas árvores que caíram no meio do caminho. Mais uma zagaiazinha pequenina, esta era nova, comprámos agora há pouco tempo. Macaco hidráulico com uma extensão feita por nós também para conseguir levantar num sítio mais difícil, por exemplo nas longarinas. Normalmente estes macacos usam-se por baixo do eixo, com isto por exemplo por baixo do eixo, mas se quisermos levantar na longarina podemos usar esta extensão. Rolana para o guincho, recovery point para pôr atrás. Esta base nós costumamos usar por baixo do macaco numa zona mais arenosa ou para levantar um bocadinho a altura. Bola de reboque, nós temos nos nossos carros sempre este sistema de quadrado rápido de pôr e tirar, trocar bola para manilha. As nossas Max Tracks que já nos chafaram muitas vezes. Uma pá grande, dá muito jeito para ir buscar areia lá ao fundo no chassi, senão um gajo fica de joelhos ali debaixo do carro horas e horas a tentar chegar lá ao fundo e não consegue fazer nada. Cintas, mangueira para encher os depósitos da água em viagem, o carro tem sempre depósito de água, conseguimos ter aquelas pecinhas todas com as várias medidas para poder adaptar a qualquer torneira. Manilhas, estas manilhas flexíveis, as soft shackle como elas se chamam, para unir duas cintas. Isto é muito fixe porque se quisermos unir duas cintas com isto e uma das cintas partir, isto vai sair a voar para um lado ou para o outro e isto não pesa nada e assim é muito mais seguro unir duas cintas com isto. Degrau para aceder à rack do tejadilho, pendura no fecho do carro e já conseguimos chegar melhor lá acima. Uma coisa super barata, isto foi comprado tipo na Overland Store, custou tipo 20 euros, 15 euros, já nem sei. E isto são os sacos que nós usamos, um tem a ferramenta, o outro tem material elétrico, os tubos, mangueiras de gasóleo, pronto, e acaba por ficar tudo arrumado dentro destes dois sacos. Espero que tenham gostado do vídeo e que tirem alguma ideia daqui. Eu adoro ver estes vídeos para tirar ideias. Não se esqueçam de subscrever, fazer like e ficamos à vossa espera no próximo vídeo. Thank you.